Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Pode ficar tranquila, Lilian e Vivian. Tenho certeza que vai ser bem proveitosa, como sempre, como todas as oficinas. E se acontecer um imprevisto, vou esquecer alguma coisa, não tem problema nenhum. É bem normal isso, não tem problema. Eu acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos, faltam alguns alunos. E tem alguns professores que também comentaram que vão assistir, que ainda não chegaram. Tá bom, a gente aguarda um pouquinho. Eu entrei, Márcia, naqueles links que tu me deu, né, da norma que foi atualizada, foi muito bom, né? Eu estava tendo de comprar o material, e daí com os links que me deu, foi a partir dali que eu consegui atualizar o material, um pouco do material que a gente já tinha. A gente andava usando o material da USP, né, como base, e também com as atualizações. Acho que ficou bem legal o material. Na verdade, a gente precisa agradecer a Lauren, que está aqui, que foi ela que me ajudou a encontrar os links atualizados. Uhum. Obrigada. Obrigada, Lauren. Eu tinha olhado há pouco e não estava conseguindo acesso, né? E daí aquele dia que a gente conversou, então tinha o material todo disponível, foi muito bom. Para mim é um mundo novo, assim, né? A APA é bem diferente da BNT, então estamos aprendendo também, mas o material, a Lilian construiu ele de uma forma bem completa, né? E eu acho que vai ajudar bastante, assim, então também é possível recorrer ao material, né? Quando tiver as dúvidas ou enquanto estiver fazendo o trabalho. Na verdade, tipo assim, por que que eu até vou fazer essa justificativa para os nossos alunos? Por que que a gente agora tem uma oficina especial nas normas APA? Os nossos congressos, todos, praticamente todos, né? Os congressos mais importantes da nossa área e os que fazem parte daquela listinha que vocês podem utilizar como para submeter artigos para usar como um dos itens dos pré-requisitos da conclusão do mestrado, eles utilizam a APA. E então nós passamos, a gente discutiu isso muito na nossa comissão, e que se o trabalho final elaborado em ABNT, depois no momento da divulgação, precisava ser transformado em APA, então o aluno teria dois trabalhos, né? Aprender a fazer todo o trabalho em APA e depois no momento de transformar nos artigos, aprender a APA, né? A ABNT e depois a APA. Então a gente permitiu que o aluno pode escolher qual é a regra, qual é a norma que ele vai, qual a norma que ele se sente mais tranquilo, se é a BNT ou a APA, mas, contudo, sempre, 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 uma vez que você escolheu uma norma, todo o trabalho, do início ao fim, precisa estar formatado de acordo com aquela norma. Não pode, em algum momento, estar na BNT e em algum momento estar na APA. Então, entender bem qual é a diferença entre elas é importante. Algumas coisas vocês vão ver que, tipo, as regras de citações, da citação em si, ela é muito parecida, mas a parte da apresentação das referências é bem diferente. E a gente, as meninas têm feito esse trabalho de formatação, nós temos várias dissertações já defendidas com a APA, e a gente vai se especializando, né, cada vez mais. Eu já precisei formatar um trabalho em APA, transformar de ABNT em APA, e aí quando você precisa fazer, você aprende, não tem jeito. E aí já ter o conhecimento prévio ajuda bastante para não ficar horas
fazendo apenas a questão da formatação, da transformação. Uma coisa importante aqui tanto na BNT quanto na APA, né, é saber identificar quais são os documentos que a gente está usando, porque todas elas têm uma regrinha básica, né, ali, para cada tipo de documento tem a apresentação. Então, se a gente sabe identificar o que é o artigo, o que é o livro, independente de ele estar num site ou ele estar impresso, isso vai facilitar bastante. E daí, no momento em que a gente usa os elementos, né, na ordem correta, tanto num estilo quanto outro, na hora de transformar também fica mais fácil. E uma coisa que seria legal usar são os gerenciadores de referências, né? Porque no momento em que a gente vai fazendo, construindo o nosso trabalho com o gerenciador de referência, depois ele faz essa transformação automática. Mas é importante a gente saber qual é o tipo de documento que a gente está usando e quais são os elementos, né, principais em cada um para esse tipo de documento, porque daí a transformação depois vai ficar mais fácil. Eu tenho alguns problemas com esses gerenciadores, porque ele apresenta alguns erros, daí você ajusta, e toda vez que você atualiza, aquele errinho volta novamente, né? Então, eu tenho algumas restrições. Esse é o problema do gerenciador, né? No final, e daí por isso que é importante conhecer os modelinhos do que tem que estar ali colocado. Porque daí no gerenciador tu vai fazer todas as alterações e ele não vai ter o estilo, principalmente o da BNT, ele é bem complicado, porque tem algumas coisas que tu não consegue na programação fazer correto, né? O título tem que ter negrito, o subtítulo não tem negrito, e o gerenciador não te dá isso. Aí tu precisa fazer todo o trabalho, tu faz todo o trabalho no gerenciador, ele vai te facilitar bastante, mas a última revisão tu vai perder todos esses links, porque daí vai ter que fazer essa revisão manual. Aí, assim, é o último arquivo, é esse que eu vou entregar lá na banca, daí perde toda a estrutura, né, da formatação que tem ali, mas ao longo do tempo, ao longo da escrita da dissertação ali, ele ajuda bastante, porque tu vai reunindo todos os documentos numa única biblioteca, vai fazendo as relações, né, de citação ali corretas, e no momento em que termina é que precisa fazer essa atualização. Esse é um problema, né, do gerenciador de referência, mas ele ajuda bastante. Nas oficinas do Super 8, as colegas mostram ali, né, como fazer baixar os gerenciadores e utilizar eles no editor de texto. E realmente tem ali, eu já vi, né, algumas oficinas que os usuários perguntam o que eu faço para arrumar, preciso arrumar manual. E eu sei que assim, muito tu tem que ir lá no próprio gerenciador arrumar a referência, né? E porque pode estar errado lá no gerenciador, tu tem que preencher direitinho os campos. Mas tem essas questões que a Lilian falou, que alguns negritos, algumas coisas que ele não faz, né? Não é que não faz, é que tem que estar programado exatamente. Aí as colegas tentaram lá fazer o mais próximo possível do formato ABNT, e da APA tem também, né? E mesmo assim, alguns detalhes ficaram para trás, mas, como elas falaram, o ajuste manual no documento tem que ser só depois mesmo, terminou tudo. A questão é, né, quando a gente terminou tudo, né? A gente pode começar
Aqui, então, a apresentação. Vivian, tu quer começar? Pode ser. Aqui, então, né, as regras gerais das citações. A APA também emprega o sistema autor-data para citações, assim como a ABNT que nós mostramos, né? Então, colocamos ali o sobrenome do autor, vírgula, o ano da publicação. E, se necessário, no caso das citações diretas, o número da página. Nas citações, quando for fora de parênteses, depois vai ter o exemplo ali, ao invés de a gente colocar ponto e vírgula ou alguma coisa assim, a gente vai colocar e, and ou y, né? Se for português, inglês ou espanhol. E quando for dentro do parênteses, ao invés de colocar ponto e vírgula, nós vamos colocar o e comercial, tá? Mas nós já temos aqui o exemplo. Acho que a Lilian já vai passar agora, próximo. Eu só queria lembrar vocês que tem aqui num cantinho esquerdo da apresentação tem uma flechinha e vocês podem, então, baixar esse material, tá? E se precisarem, no outro cantinho aqui direito, tem umas flechinhas que pode colocar a apresentação em tela cheia. Então, aqui, quando usar P ou PP, né? Nas citações diretas e nas referências, a gente pode observar ali, quando for apenas uma página, a gente vai colocar P ponto. E quando for mais de uma página, por exemplo, aqui, vai da página 372 até a página 373. Daí a gente coloca PP ponto, tá? Aqui mostra também as referências, né? A gente tem o exemplo, né, na citação, como é que isso é colocado, e também o exemplo na referência, né? Então, e aqui tem a questão dos 3 ou mais autores, né? Essa foi uma atualização da norma em 2019, da APA 2020, que antes a gente fazia indicação de mais autores, né? E agora, a partir do terceiro, com 3 autores, a gente só faz a indicação do et al. Mas, lembrando que, diferente da ABNT, onde a forma que eu faço a apresentação no texto tem que ser a mesma apresentação na lista de referências, aqui na APA, quando eu uso essa indicação de et al., lá na lista de referências, eu tenho que colocar todos os autores. Então, eles vão aparecer os nomes ali. Aqui a gente tem as regras, né, para citações diretas, que é quando eu estou fazendo a transcrição literal, estou copiando exatamente do texto, e ele tem 2 modelos, né? Um com até 40 palavras, onde eu vou fazer essa inserção no texto, e o outro com mais de 40 palavras, que é onde eu vou fazer um recuo. E aqui também, diferente da BNT, onde eu tenho citação longa, com fonte 10, com recuo de 4 centímetros, na APA eu mantenho o mesmo tamanho da fonte 12, e o meu recuo, ele é de 1,25. Isso vai aparecer, tem outros slides ali que vai aparecer esse espaçamento, tudo direitinho da questão da citação direta, né? Direta longa, porque a direta curta, com menos de 40 palavras, nós mantemos o texto aqui no próprio corpo do parágrafo, tá? E vamos colocar, então, ali o autor, data e página. E uma coisa interessante que eu vi no material sobre a APA, né, é que, na realidade, eles não recomendam o uso de citação longa, né, com citação com mais de 40 palavras no texto. Eles fazem muito a indicação que a gente faça a paráfrase, né, que a gente trabalhe a ideia do autor e coloque com as nossas palavras
no texto. Então, é bem difícil, e em alguns trabalhos do PPG Conte, que a gente fez a revisão nesse semestre, também, né, é difícil encontrar uma citação longa nos trabalhos de vocês. Então, isso que vem com o uso também, né, dessa norma, porque o interessante é que a gente faça, entenda o que o autor está falando ali, e coloque com as nossas palavras. Mas, se a gente for fazer a citação curta, aqui com menos de 40 palavras, né, a ideia é que seja alguma coisa muito pontual, que vai responder as indicações, né, do meu texto ali. Aqui nós temos também o exemplo de uma supressão, uma citação direta curta. Enquanto na ABNT nós utilizamos aquele colchete com 3 pontinhos, aqui são os 3 pontinhos, só que separados por um espaço um do outro. Tá? Então, tem esse detalhe também que é diferente. E a gente só vai usar essa indicação, na realidade, se for muito importante fazer essa indicação de supressão de texto. Se isso vai fazer uma marcação na minha citação. Se não for o caso, aqui como esse primeiro exemplo aqui, não é preciso colocar a indicação de supressão de texto. Mas se eu for colocar, ele precisa ter, além dos 3 pontinhos, um espaço entre cada um dos pontos que são colocados aqui. Então, nós temos aqui a citação direta longa, né, acima de 40 palavras. Então, como a Lilian tinha falado, nós vamos fazer um recuo, vamos separar o parágrafo, né, colocar um parágrafo diferente, fazer um recuo de 1,25 da margem. O espaçamento vai ser simples e a fonte do tamanho, o tamanho da fonte vai ser 12, que nem o texto, tá? Isso também é diferente da outra que a gente viu na semana passada, porque a da ABNT é letra 10, né? Essa aqui da APA, então, o mesmo padrão do texto, letra 12. E recuo de 1,25 em vez de 4 centímetros. E não vai aspas. E a indicação do autor dentro do parênteses, né, sempre só as iniciais em maiúscula, e mesmo que eu tenha 2 autores, eu tenho uma vírgula antes do E comercial. Então, a Vivian já tinha falado no slide anterior ali, que quando a gente quando está no texto, eu vou usar o E. Quando eu estiver dentro, a indicação do autor, né, quando eu estiver dentro do parênteses, eu sempre vou fazer a indicação do E comercial. Aqui nós temos o exemplo de uma citação direta de material da internet sem a paginação. Então, deve ser informado o autor, o ano e o número de página entre parênteses, no material eletrônico. Mas como muitas não têm o número da página, é possível utilizar o número do parágrafo. Tá? E se o texto não tiver paginação e for muito longo, recomenda-se que na citação use um título abreviado, entre aspas, para a citação entre parênteses. Como está no exemplo aqui, né? Está ali os autores e o título, entre aspas, vírgula, a data. A citação direta com supressão de parte do texto. Essa aqui também, se, por exemplo, eu fiz uma supressão no meio da frase, eu vou colocar os 3 pontinhos ali separados por espaço, e se eu for fazer uma supressão entre os parágrafos, entre as frases, aí eu vou utilizar 4 pontinhos, porque é o ponto mais as reticências. Aqui as ênfases, né? Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los em itálico e, na sequência, indique esta alteração com a expressão grifo nosso entre colchetes.
E para trabalhos onde o destaque já faça parte da obra consultada, use grifo do autor. E tem as expressões também em inglês e espanhol. Mamãe, que é a transcrição dos conceitos do autor consultado. Então, aqui a gente traz o exemplo. Nessa citação, tem a liberdade de parafrasear ou referir-se a uma ideia contida em outro trabalho. Não há necessidade de informar o número de página ou do parágrafo nesse tipo de citação. Porém, né, se for interessante para poder localizar uma ideia numa obra no todo, num livro, é possível sim colocar a indicação das páginas aqui. Assim como é na BNT, né? Eu só não sei se é a mesma recomendação que a gente tem na BNT, onde a gente não coloca o número de páginas para citação indireta, mas se eu fizer para um documento, eu vou fazer para todos, porque o importante na formatação é que a gente tenha uma padronização, né, de todos os elementos que a gente está colocando. Então, eu não posso, numa citação, fazer a indicação de páginas e no outro não. Mas na citação indireta, eu posso usar, posso escolher isso, né? Colocar ou não aqui. A citação de citação, né? Que é o APUT, na realidade, ele não é recomendado. Então, é sempre que a gente use a indicação da fonte que eu tenho no trabalho, para ir atrás da informação original, né? Então, eu uso a citação do trabalho que eu estou lendo ali como uma trilha, né? Para chegar lá e ver no trabalho original que está sendo feito. Mas caso eu faça essa indicação, então eu tenho que colocar a indicação da obra, né, que eu não tive acesso. Eu vou indicar o autor da obra original e o ano, se possível. Se não tiver a indicação do ano, eu não preciso, eu não coloco, mas se ele tiver ali, vou fazer a indicação. Na defesa, eu só vou indicar os dados da obra. Então, aqui eu tenho a indicação. Tem o trecho, tem o autor citado por, e aqui a indicação. E aqui não vai o termo latino, como na BNT, que é o APUD, né? Então vai em português ou espanhol, ou no idioma, né, que a gente estiver usando. Citado por. Citação com vários autores corroborando de uma mesma ideia. Então, a gente vai colocar ali temos um exemplo, né? Vai por ordem alfabética de autores, separado por ponto e vírgula. Então, ali nós temos 1, 2, 3 obras no primeiro exemplo. Tá? Entre o autor e o ano, nós vamos colocar uma vírgula. E entre as obras, ponto e vírgula. Só que tem ali um autor, uma obra que tem 3 autores. Então, vai ser separado vírgula, vírgula, o e-comercial e o último autor. No segundo exemplo, nós temos ali fora do parênteses, né, que estão falando com uma redação diferente, visto que fulano, aí só vai colocar os autores, a data, entre parênteses, e o E vai ser E em português, não é o E comercial. E aqui temos outros exemplos, quando diversos autores com o mesmo sobrenome estiverem nas citações. Né? Então, ali nós temos o Silva, 2019, e o outro Silva, 2020, tá? Então, a gente vai colocar as iniciais na citação, as iniciais dos autores com o mesmo sobrenome e
são autores diferentes. E depois nós temos um exemplo quando 2 autores na mesma obra têm o mesmo sobrenome. Aí a gente não precisa botar a inicial, tá? Às vezes acontece isso, né, de ter Silva e Silva na mesma obra ou outro nome, né? E também mesmo autor com várias datas na publicação, esse é tranquilo, é igual a BNT, então a gente vai colocar o autor e depois ali as obras separadas por vírgula. E a indicação, né, segue a ordem cronológica crescente. Então, essa normalmente é uma dúvida, né, que a gente tem na BNT. Como é que eu vou escolher como é que eu faço essa indicação das obras ali de diferentes autores? Então, a APA tem isso aqui já colocado. Ordem cronológica crescente. Eu tenho Porter, 1986, 1991, 1999, 2000. E diversos documentos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, também vai seguir o padrão da BNT, que é onde a gente vai colocar as letras, né, do alfabeto depois do ano. Né? Então, ficaria Porter, 1999, A. E assim por diante, os outros com a mesma data e do mesmo autor. Só que, claro, a referência é diferente. Primeiro vem ali autor, e aí o ano já vem logo no início a referência, né? Logo depois de autor, e na BNT lá no final, mas é a mesma questão, assim, é a mesma solução para o mesmo problema. Citações de uma obra de autor e outras obras deste mesmo autor com outros autores, tá? A gente fica, né, se fica na dúvida, assim, primeiro eu vou colocar o autor sozinho e depois eu coloco ele com os outros, né, se tiver uma obra dele com outros autores, tanto na citação quanto lá na referência. Autor, entidade, grupo. Tá, nós vamos escrever por extenso a primeira vez, seguido da sigla, e depois nas outras citações nós vamos colocar apenas a sigla. E na lista de referências vai ser separado por E comercial. Isso, e na lista de referências só vai o nome completo, não vai a sigla. Aqui tem as indicações das citações, né? Mas na lista de referências a gente usa só o nome por extenso. E mais adiante tem esse exemplo também. Citação de capítulo do livro, então são referenciados autores do capítulo, identificando os demais dados da obra na referência. Então aqui apenas os autores do capítulo. A citação traduzida. Então, também vamos colocar ali a citação, autor, ano, página e a expressão tradução nossa. E citação no interior da citação. Às vezes a gente encontra um trabalho em que o autor já fez uma citação, então nós vamos copiar da mesma forma que ele colocou, não devem ser omitidas essas citações, e os trabalhos citados por esse autor não precisa estar na minha lista de referências, a não ser que eu tenha utilizado também esse trabalho. Esse caso aqui é diferente. Esse caso é diferente da citação de citação, né? Porque ele tá, eu estou copiando, estou fazendo uma citação direta ali e já tinha essa indicação, né, no texto, mas eu não estou indo usar as ideias porque na citação de citação normalmente eu faço a indicação da ideia deste autor que eu não tive acesso, né, com as palavras desse daqui que eu tive. Nesse daqui não, eu só estou copiando a citação como ela estava no trabalho. Isso na ABNT não está explícito, né? E aqui na APA aparece, né? Como resolver essa questão. Citação de obra de autoria anônima ou desconhecida. Tá? Quando não houver autor, nós vamos entrar pelo título, né? Vamos colocar, então, lá as primeiras palavras do título na citação.
com aspas, tá? E quando a gente tiver, isso quando a gente fez a citação, daí vai colocar lá qual é quem, né, de qual é o documento que tem aquela citação. Mas se a gente estiver no texto tratando daquele documento e quiser falar, segundo fulano, nós vamos utilizar anônimo. É isso, Lívia? Sim. É que, não sei se a Márcia pode nos ajudar nesse aqui, não tenho muita certeza, mas quando ele não tem autoridade, já se indica desse jeito. Ângela? Oi. Oi. Eu vou fechar o... Oi. Sugiro que ninguém use isso. Melhor. Porque... parece muito estranho. Porque tanto na dissertação quanto em artigos que vocês forem elaborar, se vocês estão pegando algo que não tem uma autoria, poderia ser criticado pela veracidade da informação. E vocês vão ser criticados por isso. Então, não use. E eu não sei como seria a forma correta, mas sugiro que não utilize. Tá, porque nesse caso aqui do anônimo, ele é diferente desse daqui que não tem autoria, né? Porque a gente vê que a Agência Brasil caso entra no título, porque não tem alguém ensinando a matéria. Esse aqui não, esse aqui tem alguém que está ali dizendo, então esse não usar. Aqui, as comunicações pessoais, então, elas não vão ser colocadas em lista de referências, apenas no texto, né? Então, colocar a informação, vai colocar ali o nome da pessoa que fez que deu aquela informação, com um pronome abreviado, né? E colocar o sobrenome e dizer o que é, né? A comunicação pessoal, ou enfim, entrevista e a data, tá? E por que é importante a gente fazer essa indicação de comunicações pessoais, né? Porque todas as informações, elas têm que ser, a gente tem que dizer a fonte, quem é que está falando aquela informação. Então, as comunicações pessoais são aqueles materiais em que o leitor, né, que quem estiver lá lendo a dissertação de vocês, não vai ter acesso. Então, se a pessoa tem acesso àquela informação, é uma referência, então tem que estar lá na lista de referências, qualquer um vai olhar lá e vai seguir e vai chegar no documento original. Na comunicação pessoal, não. As pessoas vão ter aquela informação, mas não tem como ter acesso novamente àquela informação, a não ser que entre, aqui nem tem só a abreviatura, né, dos nomes, a gente não tem o acesso a essa informação, mas não é uma informação minha, porque eu preciso, na referência, nas citações, né, o que é importante? Todas as informações que eu uso de outras fontes, elas têm que estar ali referenciadas, né? Toda a lista de referência, a gente tem que checar e ver se aqueles autores realmente foram citados no meu texto. E depois passar o texto para ver se tudo que está ali no meu texto está lá na lista de referências para que as pessoas possam buscar. E daí entra a importância também de estar bem feita a lista de referências com todas as indicações para que o leitor ele chegue com facilidade naquele documento que eu usei, naquela informação, para poder ir ver, né, realmente, tá, se o entendimento que eu coloquei ali é aquele que o autor tinha utilizado, ou então eu vou utilizar de uma outra forma no trabalho que eu vou escrever. Aqui, junto com as comunicações pessoais, né, a gente tem citações de leis e decretos. E daí faz a indicação direta pelo
nome da lei, né? Na BNT, a gente sempre entra pela jurisdição. Hoje já está. Aqui o Ricardo colocou. Esse tipo de referência é importante para a área de psicologia, porque tem referência a pacientes anônimos por questões éticas. Para nós, acaba sendo um elo de fragilidade muito grande do trabalho. Ricardo, e aqui também tem aquelas informações que a gente tira na hora de fazer a pesquisa, né? Dependendo das regrinhas, de como a gente vai identificar as pessoas que a gente teve acesso às informações. Eu acho que realmente na contabilidade isso não é tão utilizado, né? Mas em alguns locais, sim. Mas é interessante a gente saber aqui o tipo de como fazer essa indicação. E na citação de leis e decretos, né, hoje à tarde a Vivian, a primeira coisa que ela falou, nossa, eles não entram pela jurisdição. Né, porque na ABNT o que a gente faz? A gente sempre relaciona essas indicações aqui ao país, à cidade, ao estado, né? E na APA, não. Na APA eu faço a indicação da lei. E daí isso também, na hora de a gente fazer as indicações, eu achei que fica mais claro. Porque às vezes, quando a gente está na BNT lá, tu enche de Brasil, 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 e não sabe, né, se o texto ele não está bem claro de qual é a lei que tu está falando, de qual é a entidade ali. Então, esses exemplos aqui, eles ficaram melhores, eu acredito, né, na hora de fazer essa indicação. O que a gente tem que ter o cuidado depois? Como a Márcia já falou lá no começo, né? Quando eu estiver trabalhando com a APA, eu vou fazer todas as citações, toda essa apresentação de acordo com a APA. Quando eu estiver com a ABNT, vai ser a ABNT. O que é muito comum? A gente tem, os trabalhos, né, de algumas áreas, assim, recebe, e daí tem a indicação da citação, toda ela com a APA, e daí chega lá no final, a referência está em ABNT, ou então tem um autor que eu faço com a APA, tem um que eu faço com a ABNT. Isso a gente precisa ter o cuidado na hora de montar o trabalho, né, o arquivo final. Aqui, seguindo o mesmo exemplo, né, as citações de normas contábeis, então, também tem a indicação dos pronunciamentos, da deliberação, das resoluções, aqui na indicação da citação. Aqui nós temos as citações com júnior, filho, sobrinho, neto. Lá na BNT a gente tem que colocar, né? Silva, neto, Freire, filho. Mas na APA isso é diferente. Na citação a gente não coloca, tá? Ali na citação. Mas lá nas referências a gente coloca esses sufixos, né? Só que a gente coloca depois do nome, né? Tá ali o sobrenome do autor, vírgula, a abreviação do nome dele, ponto, vírgula, e aí a gente coloca júnior, abreviado, né? Filho, abreviado, neto não é abreviado, né? Que eu tô vendo ali. Então é um pouquinho diferente, né? Eu certamente, se eu tivesse que fazer isso, eu teria que vir consultar aqui, porque eu não ia lembrar. Porque esse caso aqui é bem diferente, né? Não vai lá na citação, na referência vai, mas ele fica meio deslocado. Mas é isso aí. Citação com sobrenomes com preposições e artigos. Bom, esse aqui a gente já está mais acostumado, que é realmente assim, ó. A gente não vai utilizar na citação nem na referência, não vai começar por da Silva, de Souza, até ali os outros autores, né, que tem outros prenomes, de, do, von, van, lá. Na BNT, depende do idioma, os que são em português, a gente não usa a preposição, os que são em italiano, a gente usa.
Aqui na APA isso é mais tranquilo, porque a gente realmente não vai utilizar só se essa preposição for colada ao nome, que vai ter ali num outro slide. Tá? Nesse caso aqui, não usa, bota o sobrenome. Mas aqui, ó, se o artigo está junto ao nome, aí sim, aí a gente coloca. Tá? Citação de autores com o mesmo sobrenome e as primeiras iniciais idênticas. Daí nós precisamos colocar o nome por extenso, tá? Temos 2 Souza, né, Carmo e Carlos, então precisamos colocar por extenso. Depois aqui, citação de site no todo. Se a gente precisar colocar um site por inteiro, né, que a gente está citando ali, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a gente vai colocar entre parênteses o site, né, o URL do site, vírgula, data, dia, mês e ano. E ele não precisa de lista de referências, né? E daí aqui, nesse caso, eu estou citando o site no todo, né? Se eu estiver citando uma parte bem específica do site, eu faço a referência, né, da parte do site. Citação com vários autores corroborando de uma mesma ideia. Então, aqui nós já não passamos essa? Me parece que é igual uma que a gente... Eu acho que sim. Bom, então ali separamos por ponto e vírgula, né? Esse daqui tá repetido, tinha, mas... Tá, apresentação dos resultados. Nesse trabalho da APA, a gente trouxe 3 elementos, né? Um é essa apresentação das citações. O outro é a apresentação dos resultados. E daí, nesses resultados, é o que a gente vai colocar, né, no nosso trabalho, e pode ser feito por tabelas ou figuras, né? Vai ser no desenvolvimento lá do trabalho. E a outra parte é com as referências, né? Então, a gente achou interessante deixar isso bem marcado, porque tem, diferente, né, da ABNT, onde eu posso usar gráfico, figura, as tabelas, eu trabalho com tabela, quando eu trabalhar com números, eu tenho uma tabela. E aqui na APA, não. Quando eu tenho os quadros e as tabelas que a gente usa lá na ABNT, eles são tabelas. E todos os outros elementos são tratados como figuras. Então, a gente só vai ter ou figuras ou tabelas. Então, aqui tem a explicação, né, para a indicação das tabelas, que elas vão conter informações que facilitam a compreensão do texto. Essas informações, elas podem ser numéricas ou textuais, organizadas de forma ordenada em colunas e linhas, e devem ser nítidas o suficiente para serem lidas, com espaçamento simples entre linhas. As tabelas não utilizam bordas externas, e a fonte dentro do texto é tamanho 10. Né? O título da tabela ele precisa ser breve, claro e explicativo. Ele vai ser colocado acima da tabela, no canto superior esquerdo, e logo abaixo da palavra é que vai ter o título, né? Com a inicial maiúscula acompanhada do número que a designa. As tabelas são apresentadas com números arábicos de forma sequencial e dentro do texto como um todo. Então, a gente tem a tabela 1, tabela 2, tabela 3. A fonte do título da tabela deve ser da mesma utilizada no texto, né, que a recomendação é a Times, com a nova norma, agora eu não tenho aqui todas,
ele recomenda outras fontes também, mas isso eu acho que o programa quem determina qual é o tipo de fonte que vai ser utilizada, né? Porque agora a gente vai poder usar a Lucinda, a Calibre, a Arial também, fonte 11, a Times é 12, e tem mais uma fonte que não lembro ao certo aqui. Mas então vai depender. Eu acho que é a Geórgia. A Geórgia? Eu acho. Então, aqui, como fica a indicação, né? Tabela 1, apresentação dos resultados. Aqui a gente tem a figurinha da tabela, como ela vai ser colocada. E as tabelas, elas podem ser feitas de 3 formas, né? Elas são ou produzidas pelo autor, que é a indicação de elaborada, onde não há necessidade de indicar a fonte, copiadas integralmente, né, de outra fonte, e daí a gente faz a indicação de fonte logo aqui embaixo, ou então adaptadas, né, indicando notas e referências também abaixo. Essa primeira tabela, então, aqui, ela é produzida pelo autor. É um exemplo, né, de produzida pelo autor. Aqui tem um exemplo de tabela copiada de outra fonte. Lauren Venturini, né? Essa tabela eu tirei do trabalho da Lauren aqui, na lista de referências também. A anterior, eu acho que também é do trabalho da Lauren. Eu estava olhando os trabalhos, né, que eu revisei agora há pouco, para pegar os exemplos. Então, nesse daqui... Nesse daqui é um exemplo, então, de uma tabela, né, retirada de outra fonte, e a gente faz a indicação aqui. Então, a fonte, recuperado de, o título do trabalho, a indicação do nome do autor, o ano e qual a página. Na lista de referências, eu coloco a indicação, então, do trabalho da onde eu tirei. A Lauren, aqui a dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fechou aqui. E tenho um terceiro exemplo, que é uma adaptada de outra fonte. Esse daqui, então, o exemplo onde eu tenho a nota que está explicando todos os elementos e na sequência, eu tenho aqui, ó, eu tenho a nota, tenho um ponto e tenho adaptado de. E daí também ele tem o título, tem o autor aqui, a indicação da revista e o número. Na lista de referências, eu coloco essa indicação. Ainda, né, para a apresentação de resultados das tabelas, eu tenho um exemplo aqui com uma quebra de tabela, onde eu vou repetir o cabeçalho, tenho a indicação de continua, de conclusão, e aqui embaixo eu tenho a fonte. Na lista de referências eu tenho a indicação aqui. Aí daí aqui a gente deixou o espaço que é para mostrar a quebra entre as folhas, entre as páginas aqui. Ainda sobre as tabelas, né? As tabelas, elas podem ter notas, né? E a fonte utilizada nas notas da tabela deve ser... Na realidade, aqui a gente repete que a fonte tem que ser a Times, mas o cuidado que tem que se ter é, eu escolhi uma fonte para o meu trabalho, todo o meu trabalho tem que estar com a mesma fonte, daí tanto os dados dentro da tabela, né, quanto as minhas notas de rodapé, a minha paginação, eu não posso ter em cada parte do meu texto uma fonte diferente. A indicação aqui é o tamanho, mas a fonte ela tem que ser a mesma fonte em todo o trabalho. A palavra nota, ela vem em itálico, né, seguida do ponto final, e as tabelas elas podem ser de 3 tipos de nota.
notas gerais, específicas ou notas de probabilidade, né? E as notas são apresentadas na margem esquerda sem recuo, abaixo da tabela, devem ser ordenadas de acordo com a sequência, que pode ser geral, específica ou de probabilidade. Cada tipo de nota deve ser apresentado em uma nova linha. É diferente da indicação, eu tinha a indicação da nota, aqui não. Aqui, ó, eu tenho a nota e eu tenho a fonte, tudo como um bloco único, né? Mas quando eu tenho diferentes notas, eu preciso que cada nota esteja numa linha diferente. Numa nova linha. E as notas, elas são úteis para eliminar a repetição no corpo de uma tabela. Então, tudo aquilo que eu não preciso repetir várias e várias vezes, eu vou colocar em nota para explicar. Aqui tem um exemplo de uma nota geral, né, que é uma nota que qualifica, explica ou fornece informação relativa à tabela como um todo e termina com uma explicação de quaisquer as abreviaturas, símbolos e assemelhados. A gente tem a indicação e como isso fica na lista de referências. A nota específica refere-se a uma coluna, linha ou item em particular e deve ser indicado por letras minúsculas sobrescritos. Ver se eu identifico aqui. Aqui eu tenho a nota B, tenho a nota A. Como fica na lista de referências. Uma nota de probabilidade indica os resultados de testes de significância e é indicada por asterisco ou outro símbolo sobrescrito. Então, aqui eu tenho a nota com as indicações. Aqui o exemplo na lista de referências. A nova norma atualizada da APA, né, no material, ele ainda tem vários outros elementos, né, para apresentação de tabela. Ele se preocupa com a indicação para quem é daltônico, né? Como é que eu vou usar, como é que eu vou fazer a indicação mas eu acho que isso é nas figuras, né, nas tabelas. Como é que eu vou fazer a indicação de cores, né? Quais são a forma das cores que eu vou colocar ali para que as pessoas que têm dificuldade de enxergar consigam ver a minha apresentação. Aqui a gente tem as indicações, né, para as figuras. Então, o que são as figuras? São todos aqueles elementos que não vão ser considerados na tabela e que na BNT normalmente a gente usa, né, como tabelas. Então, a gente tem aquelas informações ali. Acho que não tinha um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo com texto. Na BNT, esse daqui seria considerado um quadro, né? E daí eu teria todos eles fechados. A tabela, então, ela vai ser aberta e no texto eu vou ter essa indicação. Para as figuras, então, todos os elementos eu vou indicar como figura. Desenho, gráfico, fluxograma, ilustrações, mapas, enfim, todas essas imagens, né? E as figuras, elas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. A identificação das figuras deve aparecer na parte inferior. E aqui é que entra a questão, né? Na BNT, todas as indicações de tabelas, de figuras, a gente tem acima. Na APA, eu tenho a indicação do título das tabelas acima e a indicação do título das figuras embaixo. Aqui também fala da questão de como eu vou indicar figura 1, figura 2, figura 3. Indicar a fonte quando a figura for extraída de outra obra, né? Se do próprio autor eu não coloco nenhuma indicação. E utilizo a fonte tamanho 10, no estilo regular e espaçamento simples. Isso é, não coloco negrito, não coloco itálico, nada, e espaçamento simples abaixo da figura. Aqui a gente tem um exemplo. O título da figura, ele está em tamanho 12. E a indicação da fonte aqui, tamanho 10.
Figura com legenda, né? Então, também eu tenho o título da figura, a fonte, e embaixo eu tenho as legendas. Eu tenho a legenda. Para figuras ser produzidas de outra fonte, né? Aqui também tem a indicação da fonte. Isso. Bom, aqui a parte das referências, né? Então, conjunto padronizado de elementos descritivos, é a mesma teoria da BNT, né? Nós vamos fazer uma lista por ordem alfabética de autor, tá? A diferença é que nós vamos fazer com um recuo na segunda linha de 0,75 centímetros e o alinhamento é justificado. Mas elas também vão ser espaços simples e com letra 12, tá? Um espaço e também um espaço de 12 entre elas. E nas obras a gente vai usar a inicial maiúscula apenas na primeira palavra do título e do subtítulo, quando houver de nomes próprios. E ali, então, para particularidades de cada obra, consulte os exemplos dos modelos de referências. E daí aqui o importante é saber identificar que tipo de documento eu estou usando. Estou usando um trabalho de evento, estou usando uma resolução, estou usando um artigo de periódico, uma tese, dissertação, dependendo do tipo de documento, a apresentação, né, segue uma regrinha específica. Aqui nós temos as abreviaturas, né, que podemos utilizar, então, isso tem lá na norma, quando a gente precisar ali para capítulo, edição, editor, coordenador, organizador, sem data, página, volume e número. Aqui é importante, né, na hora que a gente faz a indicação das abreviaturas, a gente, se eu tenho um coordenador, ele vai estar no singular. Se eu tenho 2 coordenadores, ele vai estar no plural. E isso é diferente na ABNT, porque na ABNT eu tenho 1, eu tenho 3, eu vou colocar sempre no singular, abreviado com letra minúscula. Aqui na APA, não, eu vou colocar abreviado, iniciando com letra maiúscula, né? E se for singular, eu vou fazer no singular, se for plural, eu vou colocar com um S ali. Aqui nós temos as regras para data, ano de publicação. Né? Então, temos que colocar entre parênteses o ano em que o trabalho foi publicado. Para trabalhos não publicados ou publicados informalmente, informar o ano em que o trabalho foi produzido. Para revistas, jornais, boletins, a gente vai utilizar o ano seguido da data da publicação, separados por vírgula entre parênteses. E se for a estação do ano, também vamos colocar ali o ano e a estação. E quando for assim não publicada ainda, né, foi submetido, um artigo foi submetido para uma revista, a gente vai colocar em press ou no prelo. E se não tiver data, a gente vai colocar ND. E aqui é uma diferença, né, também com a ABNT. A ABNT eu sou obrigada a indicar o ano de publicação. Se não tem essa indicação no documento, eu vou inferir a data entre colchetes. E aqui na APA não, eu tenho a possibilidade de colocar, né, sem essa indicação de ano de publicação. Então, aqui as regras para descrição da edição. O importante é que a gente sempre vai fazer a abreviatura da edição no idioma do documento, né? Então, se eu tenho em português, eu vou abreviar dessa forma, né? Se for em inglês, aqui.
ou espanhol ou outro idioma, eu vou fazer de acordo com o idioma do documento que eu estou em mão, que eu tenho em mãos. Também posso fazer a indicação, né, se o documento ele foi revisado. Aqui eu tenho a terceira edição revisada e aumentada, então faço essa indicação. Aqui a gente traz o formato, né, dos nomes individuais dos autores. Quando eu tenho um autor só, como é que eu faço essa indicação? Tenho que inverter os nomes dos autores individuais, fornecendo o sobrenome primeiro, seguido de uma vírgula, e as iniciais do autor. Né? Eu tenho 2 autores aqui, eu uso uma vírgula para separar as iniciais de um autor de nomes de autores adicionais, mesmo quando houver apenas dois autores, eu uso um E comercial antes do nome do autor final. Aqui a gente tem a indicação. Até 20 autores, né? Eu forneço o sobrenome de todos os autores, né? E suas iniciais até 20, e daí quando tiver de 2 a 20, eu vou usar o E comercial antes do nome do autor. Aqui se tenho 21, eu vou fazer a inclusão de 19 primeiros nomes, inserir reticências, mas sem o E comercial, e vou adicionar o nome do último autor. Aqui a gente tem a indicação. Só o 20º autor não vai aparecer nesse daqui. Ou, né, posso ter muito mais autores aqui. Eu vou usar um espaço entre as iniciais, aqui. Escreva o nome do autor exatamente como aparece no trabalho publicado, incluindo sobrenomes, enfim, com hífens e sobrenomes em 2 partes. Então, eu tenho Santos Garcia e tenho Velázquez Rodrigues. Esse Velasco Rodrigues, provavelmente ele segue a norma dos sobrenomes em espanhol, né? Onde a indicação que a gente faz é sempre do sobrenome paterno. E aqui no espanhol é o Velasco que é o sobrenome paterno, né? Então, por isso que eles são compostos. Reter a capitalização preferida do autor. Então, essa autora, ela se identifica, né, com letra minúscula, nesse formato que eu vou colocar. Esse daqui também, o autor, ele se identifica com esses prefixos, né, que é diferente do que a gente tinha dito lá no começo, que que eu não vou usar o da Silva, não vou usar aqui, mas esse autor aqui, ele se reconhece dessa forma. Aqui a gente traz os elementos essenciais, né, que eu tenho para fazer as referências. Então, quais são esses elementos? Vai ser o autor, vai ser o título, vai ser o ano de publicação e onde esse documento ele foi publicado, né? No caso, eu tenho o sobrenome com o nome completo, abreviado, entre parênteses o ano de publicação, o título, os 2 pontos, o subtítulo com letra maiúscula, né? E as informações adicionais, se eu tiver edição, se eu tiver volume, ele vem aqui. Ponto editora. Com a atualização da APA, né, a gente não faz mais a indicação do local de publicação. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, do Trevinos, a indicação dos autores, do prenome, ano de publicação, título com subtítulo e editora. Nesses slides aqui, a gente colocou as principais mudanças, né, que aconteceram, né, na norma de 2019 e 2020, né, que é o que tinha colocado antes ali, que não é mais necessário incluir o local do editor na referência.
Então, aqui na sexta edição eu tinha a cidade, e agora eu faço só essa indicação aqui do editor. A citação no texto, né, para trabalhos com 3 ou mais autores está agora encurtada desde a primeira citação e inclui apenas o nome do primeiro autor e et al. A gente já tinha falado isso antes. Aqui, antes eu colocava os 3 autores, agora eu coloco primeiro o et al, mas lá na lista de referências vai aparecer os 3 autores. Os sobrenomes iniciais de até 20 autores, ao invés de 7, devem ser fornecidos na lista de referências. Na sexta edição, então, eu colocava 6 autores, usava as reticências e colocava o último. Agora eu faço isso até 20 autores, que foi o que a gente viu antes ali. Então, coloco os autores e faço essa indicação. Até 20 eu vou colocar todos eles. Com 21 eu vou usar este daqui, onde eu vou colocar 19 autores aqui e o último autor. Aqui é a indicação do DOI, né? Eles têm o mesmo formato que a URL, né? E a tag DOI não é mais necessária. Antes eu fazia essa indicação aqui, o DOI colocava a localização, o número dele. Agora, na 7ª edição, a gente coloca o HTTPS e a localização. Mas, normalmente, a indicação do DOI, ele vem aqui, ó, no início. Os URLs também não são mais precedidos por recuperado de, a menos que uma data de recuperação seja necessária, né? E o nome do site está incluído, a menos que seja do mesmo autor. E os títulos da página da web estão em itálico. Aqui, quando eu vou colocar o recuperado de, se o título aqui ele for se o nome do site ele está incluído aqui no endereço, né, eu não preciso fazer essa indicação. Então, na sexta edição, eu colocava a indicação de recuperado de. Hoje eu não coloco nada. E não uso o ponto final aqui, porque o ponto ele pode interferir na hora da busca. Aqui para livros, o modelinho, né, dos dados essenciais para descrição para livro completo com editores. Então, eu faço a indicação do sobrenome, do nome completo abreviado, a indicação de responsabilidade, ou no singular ou no plural, com letra maiúscula, o ano de publicação, título, subtítulo, se houver, né, mais alguma informação, e a editora. O destaque vai ser, quando eu faço o uso de capítulos de livros, a minha indicação, o meu destaque vai ser sempre na obra no todo, né? Então vai ser sempre no título do livro completo. Mesmo que eu faça a indicação lá a gente viu antes que quando eu faço a indicação de capítulos, eu tenho os autores do capítulo, mas aqui na lista de referências eu vou colocar os autores do capítulo, vou colocar o título do capítulo e vou colocar também os dados da obra no todo. Aqui eu tenho um exemplo com um autor, então sobrenome, o nome, ano de publicação, título, indicação de edição, editora. O autor institucional, como a gente viu lá no começo, né, tenho a indicação do nome nome por extenso e a sigla. Aqui na lista de referências só aparece o nome por extenso, eu não coloco a sigla da instituição aqui. Aí eu tenho a instituição, o ano de publicação, tenho o título. Aqui também, diferente da BNT, onde eu tenho o destaque no título somente até os 2 pontos, né? A todas as outras, o subtítulo, outras informações do título, eles não têm destaque. Na APA não, eu vou ter o destaque no título e no subtítulo.
Aqui tem a indicação que o autor, né, o IBGE, é a editora e aonde ele está localizado. Aqui tem um outro exemplo. Voltei aqui. Nós temos aqui exemplos com 2 autores, né? Então, separados ali por vírgula e o e-comercial, e de 3 a 20 autores. Então, a gente vai utilizar o et al. Na citação, e na referência a gente vai, então, colocar todos os autores, até o 20º. E mais de 20 autores, então a gente vai colocar os 19 primeiros autores na referência, seguido de reticências à expressão et al. Aqui nós temos, de novo, aquele exemplo de autoria anônima e desconhecida, né? Então, ali, anônimo e o título. O livro em versão eletrônica, então, um exemplo, né? O autor, data, título do livro, a editora e onde ele foi publicado, né? O link. E ali com nota indicando tradução. Se for preciso, a gente pode colocar, então, ali uma nota dizendo quem foi o tradutor, né? Junto com o nome do tradutor. E daí o nome do tradutor em ordem direta. Vírgula, a indicação que ele é tradutor. Aqui, então, os não publicados ou em processo de publicação também a gente já colocou ali, né, que são aceitos, mas ainda não publicados, vamos colocar entre parênteses no Prelo ou em Press. A informação de volumes, ela vai junto com se tiver a edição ali a partir da segunda edição, ela vai junto com a edição, tá? Senão ela vai depois do título, né, mesmo assim como a edição e entre parênteses. E diferente da BNT, a BNT vai V ponto, né, e com letra minúscula, e aqui vai V maiúsculo, vol. E se eu tenho 2 volumes, ele vai estar no plural a indicação de volumes, né? E aqui eu tenho a indicação de outras informações. Eu tenho indicação de edição e tenho indicação dos volumes. Informações de séries e coleções também vai depois do título, tá? E entre parênteses. Na BNT, essa informação também vai entre parênteses, mas vai no final da referência. Informação de edição e edição revisada e ampliada, então nós temos ali as abreviaturas, né, de como utilizar. Também entre parênteses, né, junto com a edição. Autor-editor. Se nós tivermos ali o autor e depois foi, por exemplo, né, a OECD que fez o documento, que é o responsável pelo documento. Aí, lá na edição, a gente não precisa repetir a instituição, então a gente vai colocar a cidade e... Não, a gente não vai colocar a cidade, a gente só vai colocar o autor. É que na atualização, né, dessa última norma, caiu aqui, ó. Antes a gente colocava a cidade, agora não. Vai ter indicação do autor aqui e aqui no final a indicação de autor. Então, esse Paris aqui, ele não entra. Assim também como o Rio de Janeiro, aqui também não tem essa indicação. Vai ser só o autor. E aqui os relatórios técnicos e de pesquisa, a gente vai, aqui tem os exemplos, né? Coloca ali a empresa responsável, data, o título, e depois o ano lá do relatório e onde ele está publicado. Aqui nós temos os exemplos para capítulo de livro. Então, nós vamos colocar o autor do capítulo, o ano de publicação da obra, o título do capítulo, in.
E ali vamos colocar na ordem direta o nome dos autores do livro, né, dos organizadores do livro, e separados por vírgula e comercial. E o que vai em destaque, no caso em itálico, vai ser a obra no todo, tanto o título como o subtítulo. E daí nós temos as informações, né, nesse caso aqui, que é uma segunda edição, e também de capítulo e páginas, porque aquele capítulo vai da página 299 até 311, por isso que tem essa indicação ali que é obrigatória. E depois a editora, tá? Os outros dois exemplos também, da mesma forma. Verbetes, nós temos ali, então, o que é para dicionários, enciclopédias, né? Vai ser o autor. O primeiro exemplo é autor e o verbete, depois e os organizadores do dicionário. Uma coisa interessante aqui quando a gente fala do capítulo de livro, né, ou então dos verbetes, quando a gente está com as partes, é que a indicação vai ser do nome do organizador em ordem direta, né, que é diferente quando a gente faz a indicação dos autores aqui, que a gente faz a entrada pelo sobrenome e o prenome, né? E quando a gente faz a indicação do capítulo, enfim, da parte do trabalho, eu vou colocar aqui em ordem direta. Aqui a gente tem um exemplo para a Wikipédia, né? Então, qual o verbete que eu vou utilizar da Wikipédia, qual o ano, e aqui com a data de acesso completa, e onde ela estava, né, aqui na Wikipédia, e a indicação da localização, do endereço. Para código de ética, eu tenho a indicação do autor, ano de publicação, o título, aqui, e a localização. Aqui nesse outro exemplo eu tenho também o autor, né, que é a instituição, os éticos dos psicólogos e códigos de conduta, com indicação de ano e quando ele foi alterado anteriormente, não depois, quando ele teve as alterações depois, e a indicação de localização. Aqui nós temos os modelos de trabalhos acadêmicos, tá? Então, onde a gente vai colocar ali para dissertações e teses e também para TCCs, né? O autor, a data de publicação, o título, o subtítulo e entre colchetes as informações da natureza do trabalho, né? Dissertação, de mestrado, qual foi a escola, o programa de pós-graduação, a universidade. Então, esse modelo é tanto para dissertações, teses e trabalhos de conclusão. E também temos um modelo ali quando é um trabalho que estava disponível na internet. E a maioria hoje desses trabalhos estão disponíveis na internet. E quando ele está disponível na internet, a gente precisa colocar o nome do repositório, né? No caso, nos trabalhos da URGS, quando a gente faz essa indicação, eu coloco aqui Lume e qual a localização. Ainda se eu tiver, eu posso colocar junto a indicação do número de registro do documento. Eu dei uma olhada no Lume, mas o que a gente tem é a indicação do registro no SAB. Aí eu fiquei em dúvida se é essa informação que a gente coloca ou não. Aqui a gente deixa só a indicação, então, né, de localização do repositório, mas se o repositório tiver um número específico, eu coloco junto o número do documento lá que está sendo colocado.
Aqui para eventos, né? Os trabalhos apresentados em evento. O nome dos autores, o ano, o mês de realização do evento. Depois nós temos ali o título do trabalho e o nome do evento vai em destaque, né? E vai completo, né? Não é como na BNT, que vai completo também, mas vai diferente, né? Primeiro a gente coloca o nome do congresso e depois coloca o título da obra. E aqui, então, vai tudo em ordem direta, anais do Congresso, USP, Controladoria, Contabilidade. Depois os dados de... Desculpa, esses últimos ali, São Paulo, Brasil 9, são os dados de realização. Realização do evento, né? Isso, e o outro é de publicação, né, Lilian? Isso. Esse primeiro aqui é a data de publicação. Essa data entre colchete, entre parênteses, né, ela sempre vai ser a data de publicação do documento, né? Aqui, as outras informações, aqui vai ser de realização, mas aqui não tem. Aqui eu posso indicar o cuidado que eu tenho que ter, né? Quando eu estou com o documento em português, a forma de apresentação do mês também em português, aqui com o documento em inglês, ele vai estar aqui. E se eu tenho resumo ou anais, né, publicados em livros, eu vou utilizar o modelo de capítulo de livro. Então, eu tenho os autores aqui, eu tenho o ano de publicação, eu tenho o título e tenho a indicação do IN, e daí aqui o Encontro Nacional da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração, né? Aqui é o autor, vírgula, o título do trabalho, a página onde está e a indicação de editor, né? O próprio autor, que é o evento. Isso daqui é mais parecido com o exemplo da BNT, onde eu tenho a indicação, né? O evento é sempre o autor da publicação, que são os anais, que são os resumos do trabalho. Aqui nós temos os exemplos de publicações periódicas, né? Então, fascículos de periódicos para citar uma edição completa de um periódico. Indique os editores da edição, o título, o volume e o número da edição. Mas caso a edição não possua editores, coloque o título na posição de autor. Então, ali, com assinatura, né, nós temos um artigo, ali o nome do autor, o ano, os dados da revista, né, título da revista, e depois ali o volume, o 17, o número 58, mas a gente não coloca aquelas expressões V.N. O exemplo sem assinatura, no caso, é um editorial, né, entra pelo título, e ali, entre colchetes, está dizendo editorial, ano, o título da revista. Nesse caso, ali temos o volume, e vai dar para uma entrega. É isso ali. Isso aqui é a indicação das páginas. E do volume. Isso, são número de edição, é do 1 ao 3, né? Essa informação. Artigos de periódicos com DOI. Então, eu acho que já tinha passado, né, um exemplo assim, vamos colocar como se fosse a URL o endereço, né, do site, http://doi, vou colocar ali. Artigo online sem DOI, a gente vai colocar diretamente a URL. E os impressos sem DOI, aí termina ali nas indicações de volume, número e página. Aqui a gente tem alguns exemplos de suplemento de periódico impresso.
o suplemento vai ali a nota, né, entre parênteses, com abreviação de suplemento, o artigo de revista com publicação mensal, junto com a data, o ano, vai o mês, tá? Artigo de revista com publicação semanal, nós vamos colocar o ano, o mês e o dia, entre os parênteses. E o artigo em jornal, então, ele vai apresentar o autor, o ano, o dia da publicação, o título da matéria, depois do jornal, e ali nós temos o nome do caderno, né? A página. Nesse Aí tem dois, é que tá junto. caso aqui, eu já faltou separar aqui, eram dois exemplos. Entra... Eu não tô vendo. Tem o autor. Para documentos de publicação, qual a edição? Aqui, sem indicação de cidade, só a indicação da editora, ponto, e uma notinha dizendo que é a Constituição, então, da República Federativa do Brasil de 1998. E a localização. Para leis, então, a gente faz a indicação, né, do título da lei, coloca a ementa, ele não tem o recuperado de. Aqui a indicação direta. E aqui a gente também tem outras informações, né, do documento aqui. Na realidade, esse daqui é o título. Às vezes, na legislação, lá no Planalto, né, a gente tem uma frasezinha que é essa daqui, que é sobre o que trata a lei, e aqui a gente tem a indicação de ementa. As emendas constitucionais também, aqui a indicação entra pelo título da emenda, o que ela trata, aonde ela foi recuperada, e aqui aqui é outra emenda. Para medidas provisórias, então também eles acabam seguindo o mesmo modelinho, né? Título, o que trata. Aqui a gente tem as indicações dos artigos, das alíneas, a ementa do documento, onde ela foi localizada, para decretos, resoluções do Senado. Códigos jurídicos, também o Código do Processo Civil comentado, a indicação de ano de publicação. Aqui, a indicação do organizador, ele vem junto com a edição, né? E a indicação da editora. Para súmulas, pareceres. Normas contábeis, também o título da norma, o que trata, aonde está localizada. A gente tem vários exemplos aqui. Para a utilização de normas técnicas, né, a gente traz a ABNT. Então, aqui a ABNT, a norma 14.624 de 2011, informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. E aqui a editora. Working paper. Márcia? Então, quando for documentos, nunca vai ter o destaque?
Não tem destaque. Tá. Tá? Nos exemplos que eu peguei não tinham destaque. Posso dar uma revisada ainda para ver, mas ele faz essa indicação sem destaque, porque na BNT o documento técnico aqui é onde teria o destaque, ele seria o título. E quando a gente entra, não sei se essa é a mesma explicação para a APA, mas quando a gente entra pelo título na BNT, não tem destaque, porque ele, como ele é o primeiro elemento, esse é o destaque dele, né? Então aqui são outras informações. Se a gente tivesse um autor antes, né? Se a gente tivesse o autor aqui, a gente teria o destaque como título. Eu não sei se essa é a explicação também para a APA. Na BNT, isso seria a indicação. Work papers, né, é um tipo de documento bem comum nas teses e dissertações, o pessoal usa bastante. Aqui tem vários exemplos de como faz essa indicação, né, o autor, destaque, aqui tem eu preciso dar uma revisada aqui para ver se tem esse destaque no título aqui do documento, o número, né, qual é o título da coleção e o número dela e onde ela está localizada. Todos seguem o mesmo padrão. Para imagens em movimento, né, onde eu tenho DVD, YouTube, gravação sonoras, né, para entrevistas. Para o DVD eu vou fazer a indicação do sobrenome, nome completo abreviado do produtor, e vou fazer a indicação de produtor por extenso, a indicação do editor, ano de publicação, título, aqui tipo de suporte, né? Aqui a gente chama de designação geral do documento, entre colchetes, indicação da cidade de origem e o estúdio. Para o YouTube, sobrenome, nome completo abreviado, ano, mês e dia, título do vídeo, arquivo de vídeo e o link, né? Então, aqui a gente tem o autor, a data, o título, qual é como subtítulo, arquivo de vídeo e aonde ele está disponível. Para entrevistas, também tenho indicação do autor. E daí, assim como na BNT, a entrada vai ser pelo entrevistado. Não, aqui vai ser a entrada pelo entrevistador. Ó, e na indicação aqui, é igual. Entrada pelo entrevistado, e aqui eu tenho entrevistado. Entrevistado por. O entrevistado entra ele é citado ali na entrada da citação, né? E depois por quem ele foi entrevistado. Isso. Tá, é igual a BNT, né? Isso. Mas é igual, é a mesma coisa. Aqui a indicação da onde foi realizado e as outras informações. Aqui a gente também tem, na realidade tem dois, faltou o Enter aqui no outro exemplo. Imagem em movimento, documentos de acesso exclusivo em formato eletrônico. Então, tem um exemplo para programa de computador, software. Coloca o nome do software, a versão entre o ano, né? Depois a versão entre parênteses. E uma inserção ali com colchetes explicando que é um programa de computador. E quem é que editou esse software. Depois temos ali mensagens de internet, lista de se manter anônimo. Nesse caso aqui não se aplica
Nesse caso aqui, Pedro, não se aplica porque é documento que está publicado, né? Não tem a opção de... eu acredito que não teria opção de anônimo, porque é aqueles documentos, aquelas entrevistas que foi realizado, né? O exemplo que a gente tem aqui, ó, ele está no canal Futura. Então, ele não vai se manter anônimo, porque é aquelas entrevistas onde, tal fulano de tal está sendo entrevistado no programa tal. É esse tipo de documento que a gente está colocando aqui. E se for um entrevistado na pesquisa, na tua pesquisa, tu pode deixar ele anônimo, tu pode atribuir entrevistado A, entrevistado B, tá? Daí não é o caso daí não se coloca nas referências, se for uma entrevista no teu trabalho, tá? Para o trabalho, né? Então, ali mensagens na internet, lista de discussão, outras comunidades online. Bom, para cada uma delas tem um exemplo, né? Aqui a primeira é de Facebook, da biblioteca FECAP, a data, ali o título e a informação de que é no Facebook. Depois, então, o link, tá? Depois nós temos aqui um exemplo de blog, entrou pelo título e com a informação de que é blog, e depois a URL, tá? E a data. Aqui, Globo de Ouro, também é uma informação do blog, tá? Tem aqui. E o outro exemplo, o último aqui, da classificação CDD, é uma lista de discussão eletrônica. Aí depois, no final, tem ali o endereço da lista. Referências. As referências é onde a gente retirou os materiais, então, utilizadas. Alguma dúvida? O Pedro está digitando ali. Temos acesso como alunos ao manual APA? Eu acho que sim, porque na realidade eu tive acesso, né, por um link que a Márcia me enviou. Ele está aberto, ele está com acesso aberto, né, devido à pandemia. Acho que não lembro qual a data que está ali disponibilizado. Mas para a gente ter acesso, né, a gente teria que comprar esse documento para ter na biblioteca, enfim. Mas nesse momento de pandemia, ele está com acesso aberto. Aqui o Ricardo está falando, né, como dúvidas na hora da prova,
Na hora do uso, né? E o interessante é que na hora do uso, a gente saber onde procurar esses documentos, né? Então, a gente está começando. Esse foi uma primeira versão do material sobre a APA. A gente ainda vai ter que fazer mais algumas adequações, ver alguns documentos, né? Uma coisa interessante é que a APA ela só traz as orientações para os artigos, né? Na questão de teses e dissertações, o que é importante? É importante fechar com com as orientações da nossa unidade, né? Isso é, a gente já tem alguns anos o manual de normalização da BNT e algumas coisas a gente viu. O que vai ser de citação, vai ser as referências, vai ser a apresentação das tabelas e das figuras, né? Mas os outros elementos a gente vai seguir usando a BNT. E daí tem um modelinho lá na página da biblioteca e também a professora Márcia, ela disponibiliza para vocês o modelo do PPG Conte, né? Então, aquelas indicações de capa, resumo, listas, sumário, tudo isso vai seguir o padrão que a gente já usa, né? O que a gente vai adequar? A gente vai adequar questão de referência, citação, tabelas, figuras, ali. Essas explicações que vão ter de diferente, né, na apresentação. Ok, então. Ok. Quero agradecer para Lilian e para a Vina, muito obrigada. Eu vou combinar com o pessoal de disponibilizar os slides, porque mesmo quem baixou agora, como tem aqueles detalhes que vocês vão ajustar, é bom ter o material mais completo possível, né? Mais acertadinho possível. Então, eu disponibilizo para os alunos e também para os antigos alunos que estão... Antigos não, né? Para os nossos egressos e da turma 2019 que estão nos assistindo e também para os professores, a versão mais atualizada que vocês vão me enviar, ok? Ok. Essa questão da apresentação é sempre um problema, né? Na hora que a gente vai passando ali, acaba vendo alguma coisinha que passou, né? E às vezes isso acontece com o trabalho. A gente faz a revisão e quando vê, passou alguma coisa. Mas o importante é saber aonde que está o material que a gente pode utilizar, os modelinhos, aquela coisa toda. A gente agradece mais uma vez, Márcia, então, o teu convite, né? A gente agradece a turma também por ter nos ouvido. Fazia bastante tempo, né? Desde a criação do PPG Conte, que a gente estava devendo essa apresentação da APA, e no fim a gente sempre tinha outras coisas que a gente não conseguia fechar. Agora, né, finalmente a gente conseguiu começar, né? Esse é um primeiro passo. O manual da BNT, a gente passou 5 anos trabalhando nele até que a gente conseguiu fechar e com a APA, espero que não demore tanto tempo, mas a gente vai sempre revisando, vai fazendo alguns ajustes, né? E a gente fica bem feliz, então, de poder colaborar com vocês. Lembrando que a biblioteca ela está fazendo o trabalho remoto, né? A gente está atendendo por e-mail, a gente está atendendo também por mconf, então dá para mandar o e-mail tanto para o bibeco@urgs.br quanto referência.bibeco@urgs.br, marcar um horário, alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente está à disposição.
Obrigada, pessoal, pela presença. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos e bom final de semana já, né? Boa noite, obrigada.